Flamengo começou a dominar e no segundo tempo o Flamengo dominou, não tanto quanto no jogo da Taça Guanabara, mas o Flamengo foi substancialmente melhor que o Vasco no segundo tempo, construiu o gol e teve pelo menos mais 3 grandes chances, 2 com o Luiz Araújo, uma ele chutou pro alto, a outra ele mandou na trave, e pelo menos um contra-ataque com o Matheus Gonçalves, que se ele dá a bola na direita, acho que o Wallace Ian entraria livre. Mas então, enfim, acho que teve esse componente ali e no fim o Vasco equilibrou, mas quem venceu foi de novo o Flamengo, porque também é mais time. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e agora vamos acompanhar toda a repercussão sobre a grande vitória do Mengão no Clássico pra cima do Vasco. O Vasco mais uma vez tentou, quis prejudicar o Flamengo, levou o jogo lá pro Newton Santos, porém não adiantou absolutamente nada. Acabou perdendo do mesmo jeito, perderia no Maraca, acabou tomando lá também no Newton Santos, ou seja, passou vergonha de qualquer forma, né? Então não deu pro Vasco bater de frente com o nosso querido Mengão. Muitas informações no vídeo de hoje, a imprensa elogiou, pôde falar um pouco sobre todos os lances polêmicos também ali nessa grande partida entre Flamengo e Vasco. É isso que vamos acompanhar a partir de agora. O link lá do canal de placa aqui no YouTube estará na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Então, sem mais enrolação, vamos acompanhar tudo que eles falaram. Eu prefiro por esse caso afogado, ó. A gente sabe bem aqui. Uma quebra de gás, Vai ser complicado. Ó, o Flamengo. O Flamengo venceu o Vasco 1-0. Como diria outro, em Vasco, né? Mando de campo do Vasco da Gama. Eu achei magro, viu? Placar. Esperava um placar maior, sendo sincero. Vantagem. Inteligente. O primeiro tempo do Flamengo até produziu pra mais, mas depois eu acho que... No primeiro tempo não, no segundo. No segundo. Primeiro tempo do Flamengo, o Vasco foi até melhor. Né? Eu queria comparar daquela atuação algumas semanas atrás pra essa. Acho que o Vasco... com certeza. Porque assim, o Vasco... foi nessa atuação horrível que o Vasco fez um primeiro tempo horrível. Lamentável. Segundo tempo, tô confundindo os Flamengo e Vasco. Mas assim, eu esperava uma distância maior, um placar maior. Mas o Vasco se ajeitou, cara. Eu acho que esses caras de velocidade que chegaram, por mais que não sejam nenhuma quinta maravilha do mundo, eu acho que são caras que ajeitaram, que deram um pouco mais de punch. A gente no segundo tempo, ele usou o Ryan pelo lado, né? O Ryan ficou pronto justamente para isso, para ser o cara da transição, né? Toda hora ele baixava. Teve 2 chances para abrir o placar. Então. Achei o Vasco... Eu acho que a ideia de levar pro tapetinho e, sei lá, equilibrar um pouco as coisas deu certo. Não só pelo gramado, mas eu achei o Vasco um pouco melhor. Assim, eu até gravei um vídeo que eu publiquei lá no YouTube da TNT Esportes. Não, aqui nós estamos no YouTube do De Placa, no YouTube da TNT Esportes, que eu falo que... E esse aí é o lance, ó. Você vê uma bola do Coutinho muito bem feita, o Rossi pega na primeira e depois o Léo Ortiz... O engraçado é que na estatística isso entra como chute bloqueado, né? Chute bloqueado, embora seja uma chance clara de gol. E pra mim a melhor defesa do Léo Ortiz. Exatamente. A defesa do Léo Ortiz foi mais difícil do que a defesa do Rossi. O Léo Ortiz com o pé teve mais trabalho do que o Rossi. Ou fez melhor do que o Rossi com a mão. Bola chamada, E aí entra como chute bloqueado, porque o Vasco no primeiro tempo teve um chute no gol, que foi o chute do Ryan defendido, e esse vai como bloqueado. Mas assim, na minha análise, tem 3 cenários aí pro primeiro tempo, que explica que o Vasco, para mim, foi ligeiramente melhor que o Flamengo, finalizou até mais 5-3. O primeiro ponto, o gramado. Os 2 times demoraram a se adaptar ao gramado. Inclusive, as entradas fortes são entradas. E aí o gol do Bruno Henrique, um golaço. O Verratti, com todo o carinho, o Verratti dizer que o Bruno Henrique chutou errado. O Bruno Henrique chutou, errou o chute e acertou, ele tá brincando, né? Com todo carinho, Verratti. Você é artilheiro, você sabe chutar. Você sabe chutar. Mas tem 3 componentes. Primeiro, gramado. Os 2 times demoraram a se adaptar ao gramado. E algumas entradas duras foram por causa de bola muito viva. Bola viva. O segundo, o clima de porradaria piorou o jogo e equilibrou. O clima físico, que também se envolveu com porradaria, deixou o jogo mais parelho ali. E terceiro, o Vasco correu muito no primeiro tempo. É uma daquelas situações meio kamikaze, de você ir para cima, dar aquele gás, esticar a corda, entrega a física mais do que o normal para fazer um gol e depois modificar o jogo.
O Vasco correu num nível absurdo no primeiro tempo. Marcação alta, pressão, atrapalhando saída de bola. O Flamengo com problema com o sintético lá, de se adaptar. E essa pressão equilibrou o jogo. Tanto é que no segundo tempo, o Vasco morto, o Vasco sem conseguir manter o pique físico, o Flamengo começou a dominar e no segundo tempo o Flamengo dominou, não tanto quanto no jogo da Taça Guanabara, mas o Flamengo foi substancialmente melhor que o Vasco no segundo tempo, construiu o gol e teve pelo menos mais 3 grandes chances, 2 com o Luiz Araújo, uma ele chutou pro alto, a outra ele mandou na trave, e pelo menos um contra-ataque com o Matheus Gonçalves, que se ele dá a bola na direita, acho que o Wallace Ian entraria livre. Mas então, enfim, acho que teve esse componente ali e no fim o Vasco equilibrou, mas quem venceu foi de novo o Flamengo, porque também é mais time. A gente falou aí do Bruno Henrique, né? Inclusive ele se tornou o jogador aí com o maior número de gols, né, em clássicos no século, né? Passou o Gabigol. E a gente vai puxar aqui uma brincadeira, né? Porque quando sai o Gabigol, talvez em termos de, não vou dizer de referência, mas de idolatria, daquele cara ser o símbolo, a cara do Flamengo, ficou muito no Gabigol. Com a saída desse jogador, quem será que desse Flamengo é a cara desse Mengão aí? Roda aí, nosso Sai do Muro. E aí, senhores, temos aqui, quem é o cara desse Flamengo pós-Gabigol? Na tela, o cara, ou seja, um só, protagonista e coadjuvante. E aí temos Arrascaeta, Felipe Luiz, De La Cruz, Pedro, Gerson e o Bruno Henrique. É aquele cara que, quando a gente vai fazer as artes aqui de divulgação, vai ter um Flamengo e tal, aí a gente bota, pum, ele é o nome, ele é o cara. De verdade, pra mim é uma parada que não tem discussão quem que é o cara, mas vamos deixar então você segura. Tá bom. Então você segura. Eu acho que os caras vão concordar comigo. Embora eu já concorde com você, não sei quem é, mas eu já sei. Vamos lá, eu vou começar com a Arrascaeta. BSR. Ai, meu Deus. Com a Arrascaeta, vai ser um crime isso que eu vou colocar. Quem é o cara desse Flamengo tem que ter lembrando que tem que ter pelo menos um. Pós-Gabigol, pra mim, acho que tá muito claro. Arrascaeta? Não. Pra mim tá muito... Não, tô falando, a Arrascaeta vai aonde? Ah, tá. A Arrascaeta vai aonde? O cara protagonista e coadjuvante. Protagonista, né? Sim. Não tem como. O Arrascaeta, mesmo não jogando, é protagonista. Ele é demais, o Arrascaeta. De La Cruz, Renatinho. Você tem que colocar alguém no coadjuvante. Eu acho que De La Cruz. eu acho que ele é um... Não acho ele um coadjuvante, mas de todos eu acho que é um... Mas ele é não tipo deveria de ser, Maria. mas tá sendo. Tá sendo, É né? o de Isso Maria, eu falar, ele é né? um facilitador, eu gosto de usar sempre o Robert, em termos de Oscar, o Robert De Niro no Poderoso Chefão 2. Ô, velho, só um negócio aqui pra eu entender. De La Cruz. Decepção cabe pro De La Cruz? Ou é forte? Acho que esse ano ele vai jogar um mais. pouquinho de Assim, decepção. pode ser, assim, se você considerar o nível de problema físico que ele tem, quando ele jogou, por exemplo, quando ele teve bem, ele jogou muito bem em muitos momentos, mas ele tem tido muito problema físico. Mas então, ele- se você ele- botar... ele já te- tinha no Rio. não é isso que Ele eu tem ia que falar. lembrar, a temporada do Campeonato Argentino é uma temporada de... Sei lá, se der tudo certo, você joga... Der tudo certo, um time que vai para as finais, você joga 50 vezes. 50 vezes. Sim. Né? A média ali de jogos do Campeonato Argentino, o time joga 45, 48. E ele, Aqui ele teve joga uma lesão 70 grave vezes. lá, e quando ele volta, ele demora pra pegar no ritmo. Ele já tinha os minutos administrados lá no River, então acho que pode ser decepção, porque ele tem tido muitos problemas físicos. Mas ele já não seria, assim, teria que ter ali o De La Cruz, no melhor cenário, teria que ter já uma outra caixinha para colocar ele. Porque ele não é protagonista. Ele não é um jogador, a característica dele não é jogador de pegar e falar assim, eu vou resolver tudo. É tipo de Maria, facilita sempre. Exatamente. E o Pedregulho, Mauro Betti? O Pedro na situação... Eu botar protagonista porque, evidentemente, né, não tem como neste momento, assim. Ele pode ser o cara, né? Ele pode ser o cara, mas no momento é Mas protagonista. nesse momento ainda não? Mas ele não tem a aura que o cara pra mim tem hoje. O Pedro pode fazer 70 gols no ano, mas ele não é um cara de liderança, um cara de cara de Flamengo, assim, não sei. É o protagonista também, o Pedro? Ele não tem o molho pra ser o cara do então, Flamengo. se você considerar o agora,
ele não tá jogando, né? Então você é teria, difícil, né? teria alguma Se fosse o Neymar no margem. Al Hilal, era o protagonista mesmo sem jogar. Você teria não é o alguma caso. margem de colocar ele ali como coadjuvante, porque ele não tá jogando. Considerando ele jogando, ele é protagonista. Ele, né, é o principal atacante do time. E sempre deixando já claro, embora eu vou parecer contraditório, né? Eu não gosto que nunca, até um Guardiola, um Klopp, o treinador seja o cara, tá? Por definição. Isso posto, Bruno Henrique, então. pô, esse é demais. Protagonista Eu gosto demais. Protagonista também? Eu gosto demais dele, cara. 10 gols contra o Vasco, 7 contra o Botafogo, 5 contra o Fluminense. Se pegar o Bayern, vai ter 8 gols. O Bruno Henrique é brabo, velho, mas é o protagonista. Já que só pode ter um cara. Protagonista, então, protagonismo de Bruno Henrique. E aí temos Felipe Luiz e Gerson. Vai, quem que é o cara, senhores? Já é Gerson. pra mandar o cara? O Gerson. É a aura, é liderança, liderança técnica, liderança espiritual, de tudo que você Você joga imaginar. muito. Mas a eu só pra liderança você de- 3x0, eu vou botar o Felipe Luiz, o meu gol. É a tá? liderança de identificação com o torcedor, hoje com a faixa de capitão da equipe. De postura, de Produzindo, exemplo. aparecendo pra 8 em jogar. faixa. Bota, Pô, é a muito cara, louco bota a isso. cara no momento difícil. Eu Hoje sempre, o cara do time bati muito no Gerson por achar que ele largava uns lances, parecia às que vezes ele meio indolente. indolente. poderia ser confundido com um ar meio blasé e não isso. tem isso. Mas a volta agora dele, dele é uma volta completamente de um outro maluco. Gerson, mais maduro, brigando pelas jogadas, tirando o time de momento ruim. Hoje, assim, o torcedor deve olhar e falar, cara, hoje eu me vejo em campo no Gerson. Acho que é mais ou menos isso. Ele exatamente joga isso. demais, cara. Eu sou muito fã do Gerson. E falando em Flamengo, hoje um abraço e os feliz aniversário, saúde, felicidade verdade. para Natal. o Galinho Zico, 72. Então tá aí, né, um pouco do que foi comentado. A gente não vai deixar até o final, né, porque senão fica muito longo também o vídeo. Mas eu quero saber o que vocês pensam, o que vocês acharam desse grande jogo entre Flamengo e Vasco. Lembrando, né, que são jogos de ida e volta. Na volta o Flamengo pode perder até por um gol de diferença, que ainda assim leva o título leva, na verdade, a classificação para a próxima fase. Então isso é bem interessante, porque mostra que o Mengão vai forte, sim. Acho que mesmo um Flamengo tendo essa vantagem, que o Flamengo não vai jogar atrás, pelo contrário, deve ir pra cima, deve ir com tudo para vencer o Vasco na volta também. E com isso teremos um grande jogo. Eu tô bem animado, eu quero saber o que vocês pensam. O que vocês acharam também da atuação do Mengão? Gostaram, não gostaram? Esperavam mais? Confesso que no primeiro tempo eu achei bem fraca, no segundo melhorou e pôde controlar e fazer aquilo que se espera também desse grande time. Comente abaixo, deixe sua opinião e daqui a pouco voltaremos com mais informações. Até logo mais. Valeu!